Fala, rapaziada. Então, rapaziada do YouTube, voltei. Tava meio desmotivado aqui, sem ideia pra gravar vídeos, ideia de conteúdo, mas aí vamos com o tradicional. Estamos voltando aqui com o tradicional. Vou passar pra vocês a análise do pregão de hoje, o que que aconteceu, o que que poderíamos fazer, o que que a gente pensou que o mercado poderia acontecer e tudo mais. Belezinha? Então, hoje, dia 14/10/2022, se você não sabe, hoje a Europa subia mais de 1% no cenário atual econômico, o petróleo caía cerca de 0,71 e isso antes do mercado abrir, turma. O barril do petróleo custando cerca de US$ 93. Hoje, nos Estados Unidos, iniciou a temporada de balanço e iniciando hoje com os grandes bancos, como o caso de UBS, como é o caso de JP Morgan, e assim vai. Ontem tivemos acontecimento meio assim pela tarde que o, o índice americano chegou a subir 5% em única tarde, em questão de 4 horas subiu 5%. Não sei dizer se foi manipulado ou não, mas grandes investidores, grandes fundos começaram a comprar ações de empresas pequenas que estavam a preço de banana e levaram o preço dessas ações lá para cima. E assim foi. Bitcoin no dia de hoje começou o dia positivo, cerca de US$ 19.600, onde já vinha de uma queda de US$ 18.000, ou seja, já está uma recuperação. Infelizmente, não sei o que vai acontecer no cenário econômico em 2023. Tenho muito receio do que aconteça uma recessão, mas nada se pode descartar, né? Infelizmente estamos vivendo uma crise pós-pandemia, estamos no meio de uma guerra que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia, e infelizmente isso não abala somente o mercado, mas abala a população de países. Infelizmente não tem o que se fazer, né? Até que se acabe essa guerra e o planeta volte a andar, todo mundo com pensamento de crescimento pessoal. Então vamos lá, fazer a análise do pregão de hoje. Inicialmente a gente já via nos pregões anteriores que ele estava querendo deixar uma tendência de alta. Tá marcando a região aqui para vocês. E o que poderia acontecer? Em qualquer momento que o mercado no dia de hoje tocasse nessa região e deixasse algum padrão de compra, a gente poderia comprar. E foi isso que aconteceu. Tocou nessa região aqui e tocou nessa região aqui. Duas regiões ali que você poderia fazer facilmente ali cerca de 300 pontos em cada região. Ah, Vinícius, qual é o melhor momento para comprar? Eu acredito que seja para comprar. No melhor momento é para comprar no top da região ou após algum padrão que ele vai continuar o movimento principal, que nesse cenário aqui o movimento principal é uma alta, não é isso? Ah, quantos pontos andou? Vamos ver agora. Se você comprasse na região, tá aqui ó, na região até a próxima região de interesse, que seria a região do 116.580, aproximadamente 600 pontos, turma. Isso aqui é muito ponto. Você não precisa de 600 pontos para fazer um financeiro agradável ou agressivo para você. Mas o mercado aqui chegou a andar cerca de 900 pontos após um toque na região. Tá ok? Ah, e Vinícius, o mercado abriu ali próximo da região de interesse, o que você faria nessa região? Inicialmente teria algumas marcações aqui que eu uso para realizar operações na abertura de mercado. De antemão, a principal operação na abertura de mercado, ela aconteceu nessa região aqui, ó. Esse candle começou aqui, ele começou a cair, a gente comprou aqui e fez uma movimentação aqui de 100 pontos para cima, saímos da operação. Normalmente as operações que a gente faz na abertura de mercado são scalps. É uma operação que a gente faz dentro de uma região, esperando uma reversão, que ela aconteça bem rápido, porque você que está operando, você sabe que na abertura do mercado, o mercado ele vem muito agressivo, e quando ele volta, ele também volta muito agressivo, e assim vai, né, turma? E assim foi o que aconteceu no dia de hoje. Então, basicamente, ele abriu com gap de alta, fechou o gap, compramos aqui, esperamos uma alta de 100 pontos, realizamos a operação e assim foi. O
que mais poderia ser feito no pregão no dia de hoje? Você sabe que uma linha de tendência, se estiver na parte de baixo, se for uma LTA como essa daqui, ela funciona como um suporte. Ou seja, toda vida que tocar, a gente tende a comprar nessa região, não é isso? E se fosse uma resistência, toda vida que tocasse, a gente teria que vender, que no caso seria uma LTB, uma linha de tendência de baixa, como seria o caso dessa daqui, ó. Toda vida que tocasse na região, a gente realizaria a venda. Primeiro toque, segundo toque, terceiro toque, venda, 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 venda. E seria a mesma coisa, como se fosse um suporte e uma resistência. E qual é a ideia aqui? Basicamente essa daqui. Se você está com a linha de tendência, é a mesma coisa que um suporte, ou seja, um fundo. Se toda vida que o mercado toca aqui, ele sobe, mas ele vai tender a ser rompido em alguma região. Quando ele romper, ele vai fazer aquele movimento claro de pullback, e aí nessa região aqui você venderia, ou você poderia vender depois de um sinal de força, que seria uma candle de força, buscando a próxima região. E seria a mesma coisa se fosse uma região de suporte clara, seria no caso um fundo. Tocou, 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 rompeu, pullback. Quando faz o pullback, você venderia buscando a próxima região. E foi exatamente o que aconteceu aqui nessa região aqui do dia de hoje. O mercado ele vinha numa alta, com a linha de tendência de alta, e aí possivelmente você podia realizar operações a favor da tendência ou esperar o movimento de rompimento para realizar o pullback. E assim foi feito no dia de hoje. O mercado vinha numa alta, tocando na região da linha de tendência, e a gente esperava o rompimento. Aconteceu o rompimento nessa região aqui, ele voltou no próximo candle fazendo o movimento de pullback, e aqui você venderia aqui, buscando essa região aqui. Ou você poderia esperar o movimento do candle de força, que seria após esse candle aqui, você venderia para buscar essa região e realizaria a operação. Uma das ideias do movimento do dia de hoje foi essa. Outra ideia do movimento do dia de hoje, você pegaria a Fibonacci para marcar a projeção, marcaria da onde você acha que o mercado poderia respeitar. Eu marco aqui nessa região porque eu acredito que era uma região de interesse no mercado do dia de hoje. O mercado deixou uma mínima, a gente identificou essa mínima pela Fibonacci inicial. A gente achava que o mercado seria um movimento altista hoje, pelo cenário do mundo lá fora e pelo cenário que o mercado nos mostrou aqui. Acreditávamos que o mercado poderia fazer essa reação aqui, subir, fazer pullback e buscar a projeção da Fibonacci. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Mas a gente está operando a tela, a gente está operando o gráfico, e a gente tem que reagir de acordo com o que o gráfico nos mostra. E assim foi realizado o dia de hoje. A principal operação do dia foi essa aqui, agora que eu vou mostrar agora. O mercado, ele tinha uma mínima, essa mínima foi rompida, ele voltou, fez o pullback na mínima e realizamos uma venda buscando a próxima região. Obviamente depois o mercado voltou novamente nessa mínima que foi rompida, poderia ter vendido aqui, poderia ter vendido aqui, poderia ter vendido aqui, poderia ter vendido aqui, sendo que nessa situação aqui agora você tomaria um stop. Obviamente o mercado voltou na próxima região de interesse que a gente tinha no 115 e 610. Nesse fundo aqui foi rompido, fez o pullback e realizaríamos uma venda nessa região aqui, buscando o próximo alvo, que podia ser essa mínima aqui que foi formada aqui, ou seja, você poderia vender até nela, feito parcial, e esperar do movimento para buscar a próxima região de interesse. E assim foi, turma. Essa aqui foi a nossa análise do pregão do dia de hoje, dia 14/10/2022. Saímos positivo, passamos um pouco de aperto, porque a gente estava buscando no início do pregão realizar compras nessa região aqui.
que saiu grande ali. A gente estava buscando realizar compras nessa região para buscar essa região superior, projeção de Fibonacci. Infelizmente não foi isso que aconteceu, mas graças a Deus saímos positivo e assim vai. Tamo junto, boa noite. E agora, ó, 11h30 da noite, é o horário que eu tive para gravar para vocês. Tamo junto.